Olá! Hoje a gente vai tratar de um assunto complexo também, né? Da relação entre modais e particípios, né? Modals and participles. Né? Por quê? Né? Desde que aprendemos que a estrutura de um present perfect não tem a tradução que esperamos em português, né? Por exemplo, I have done não quer dizer eu tenho feito, né? Esse seria o papel do present perfect continuous, né? Que é I have been doing. Subject, have participle, plus verb, ing, né? Que é o gerund, o gerúndio, né? Então, I have done não quer dizer eu tenho feito, né? Não é um hábito que começou no passado e se estende ao presente. Inclusive, essa é uma explicação errônea do present perfect, né? Não se trata de algo que se estende ao presente. Até porque eu poderia usar a seguinte expressão, né? He died. He died yesterday. Isso é um simple past, né? Tenho que especificar esse instante que isso aconteceu, né? Aí ele continua morto no dia seguinte, né? Eu não sei por que eles usam essa explicação, não. A melhor explicação foi aquela que eu mostrei no vídeo anterior sobre o fato de ser um evento do passado que justifica uma situação presente, né? Uma razão suficiente, né? Não necessária, mas suficiente. Outras coisas poderiam ter ocorrido esse fato presente, mas contingentemente o fato passado que provocou um certo presente foi o tal do present perfect, né? O que aconteceu naquele present perfect ali, né? Então, I have done não quer dizer eu tenho feito, mas eu fiz, sem compromisso com um instante particular do passado, né? Ficamos um pouco preocupados, né, quando nos deparamos com os modais, né? I should have done quer dizer eu deveria ter feito, né? As pessoas pensam, né? I have done era para ser eu fiz. Agora você quer traduzir para eu tenho feito? Nesse caso com o modal, né, que implica futuridade, você não vai poder cometer a contradição de implicar futuridade e passado ao mesmo tempo, né? Então, o seu modal ele vai adquirir a prioridade, né? Então, a tradução vai ser eu deveria ter feito, né? Então, dessa vez o have não é auxiliar, né, mas principal. O seu auxiliar aí, no caso, seria o modal should, né? Futuro do pretérito. Além disso, ao lado de estruturas complexas como o verbo there be, haver, devemos sempre colocar o modal dentro em afirmações, né? There should be a security guard here, né? Deveria, né, haver um guarda de segurança aqui, né? Então, isso a gente já viu lá naquela seção de Proven Translations, né? A fórmula completa, né? Como a gente deveria de fato aplicar o there, um modal, um adverb e depois o be, né? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, né? Foi sempre um mistério saber se pode haver animais nas nossas casas, né? It has always been a mystery knowing whether there may be wild animals in your houses. Perceba que aqui eu estou invocando o conhecimento de várias das nossas aulas anteriores, né? Mas o foi sempre um mistério, né? Sempre a palavra-chave do present perfect. Sempre, nunca, antes, depois, um dia, já. E todas essas expressões adverbiais de tempo que não dizem respeito a um instante particular, mas algo que já passou, né? Algo que já encontrou o seu fim, né? Então, lembrando que no inglês, né, nunca devemos esquecer nem o subject pronoun nem o object pronoun, né? Enquanto que no português a gente usa foi, no inglês você tem que especificar que pelo menos algo foi, né? A situação foi, né? It. It has always been, né? Sempre foi, né? Aqui o have vira has pela terceira do singular do presente do indicativo, né? E lembrando que present perfect também tem o present em seu tempo verbal, então vai contar para as quatro condições, né? Terceiro do singular do presente do indicativo, né? It has always been a mystery, né? Sempre foi um mistério. O ato de saber, né? Lembrando que a gente tem o substantivo knowing, né? O ato de saber ou a sabedoria. Quando a gente pega um infinitivo, tiro to, coloca ing sem verbo to be ao lado, né? E aí você tem o ato de saber, né? Sempre foi um mistério saber se, né? Aquele exemplo lá do weather, né? Porque já pensou? Isso aqui é uma frase, né? Uma oração subordinada. Sempre foi um mistério saber. Saber o quê, né? Claro que a frase não tem o sentido completo, né?
Então você não poderia começar uma oração subordinada após ela, né? Com with. With, ele não pode introduzir, né, orações subordinadas, né? Você só pode fazer um condicional de sim, então, entre frases com sentido completo. Porque como é que eu posso saber uma consequência ou a causa de algo se eu não entendo o sentido da frase, né? Então, eu só posso fazer sim, então, com orações coordenadas, com subordinadas não, né? It has always been a mystery knowing whether there may be, né? Se pode haver, mas o pode no sentido de permissão, né? Lembrando que o may é permissão, might, possibilidade no sentido de probabilidade, e o can é capacidade física ou mental, né? It has always been a mystery knowing whether there may be wild animals in your houses, né? Então, prestar atenção aí, né? Sempre foi um mistério. Nesse caso aí, temos um present perfect normal aqui, né? Enquanto não temos um modal nesse caso aqui, você vai traduzir o has been para foi, né? Eu devo ter sido muito corajoso quando enfrentei aquilo, né? Nesse caso, olha, I must have been. Eu devo ter sido. I must have been very brave when I faced that, né? Eu devo ter sido muito bravo, né? Muito corajoso quando eu enfrentei, né? Quando eu dei de cara com aquilo, né? Então, nesse caso aqui, o I have been não pode ser traduzido para eu, eu estive, né? Eu estive. Você vai ter que respeitar a prioridade do modal, né? Que eu devo ter sido. E traduzir como nós falamos normalmente no português. Ele poderia ter se tornado um homem melhor, né? He could have become a better man, né? Mais uma vez, com a presença de um modal, a estrutura de um present perfect não pode ter aquela tradução que a gente aprendeu do present perfect depois de termos desconstruído, né? Que I have become não quer dizer eu tenho me tornado, quer dizer eu me tornei, né? Agora você volta. Com a presença do modal, vai querer dizer isso sim, igual ao português, né? Ele poderia ter se tornado um homem melhor. He could have become a better man, né? Isso não é possível, né? Ele deve ter feito o trabalho, né? No caso de uma dedução, né? Estou tentando deduzir. Lembrando que o must ele serve para isso, né? Serve para dizer que deve ser assim, né? Inclusive sobre definições, né? Você define que 2 mais 2 são 4, né? Não, 2 plus 2 must be 4, né? Posso servir isso para deduções aritméticas. Tentar fazer algumas deduções de bom senso também. Como nesse caso, assim, não vou duvidar desse cara, né? Ele é competente, ele não teria deixado de fazer o trabalho, né? That's not possible. He must have done the job. Então, he have done ficaria meio estranho, né? Porque se fosse um present perfect mesmo, a gente teria que dizer he has done, né? Por causa daquela regra lá da terceira do singular, do presente e do indicativo. Mas com a presença do modal, você esquece isso e fala igual ao português. He must have done the job. Então, a lição de hoje é lembrar que com a presença de modais, né, que implica futuridade, a estrutura canônica do present perfect perde seu valor, porque não se trata mais de algo do passado, mas algo do futuro. O seu auxiliar, né, o seu verbo auxiliar é a coisa mais importante que existe, né? Ele vai definir tempo, né, o verb tense, verb aspect, the person, né, a pessoa da fala, se é uma ação ou um estado, né? Se vai ter uma negação ou não, né? Todos esses 5 fatores são depositados no verbo auxiliar, né? Para que você não precise mexer lá no verbo principal, né? É uma língua bem lógica, né? A língua inglesa. Eles fazem o mínimo esforço, mas o leitor, o falante, enfim, ele deve ter ciência de que todos esses elementos são depositados, toda essa responsabilidade, né, é depositada no verbo auxiliar, né? Então, o auxiliar ele vai ter sempre essa prioridade. É por isso que na estrutura geral das perguntas, né, elas são uma prioridade lá na Proving Translations que a gente já viu, né? Que é WH question, auxiliary verb, subject pronoun. Aquela fórmula ali, ela é absoluta. Então é isso. Valeu, galera. Dá um like. Compartilha aí essas dicas preciosas e raras da gramática. Na verdade, é sempre bom poder refletir um pouco sobre tudo isso, né? Mais uma vez usando aqui meu background filosófico para mostrar que a gramática não é só decoreba, né? A gente está aqui e desenvolvemos a gramática para obter precisão nas nossas expressões.
Estamos aqui desenvolvendo essas regras para descrever, né, e criar no mundo o que a gente precisa com a linguagem. Essas regras não foram criadas para acabar com a sua vida ou te atrapalhar, não. Pode ter certeza que todas as regras gramaticais que existem possuem uma justificativa e uma utilidade, né? Claro que há reformas com o passar do tempo que, digamos assim, respeitam ou se adequam ao quanto a prática conversacional humana ela prefere não se esforçar demais, né? A gente acaba percebendo que grandes dos nossos esforços para evitar ambiguidades podem ser sanados com a ajuda do contexto, por exemplo, né? Que é o estudo da pragmática linguística. Valeu, até a próxima então.